Boa noite. A esta hora são muitos os caçadores que já estão a caminho. A caça às rolas e às galinhas d'água abre amanhã. E os protegidos de Santo Humberto estão ansiosos, mas a época vai começar debaixo de polémica. No centro da polémica está agora o acórdão do Tribunal Constitucional que impõe a devolução aos proprietários de todas as terras anexadas pelas zonas de caça associativa sem vontade deles. Com esta devolução vai passar a haver mais área para caçar livremente. Nenhuma zona de caça associativa vai acabar. Nós não vamos deixar, se alguém estava pensando que, falando em nome dos proprietários, aquilo que queria naturalmente é que as zonas de caça criadas ao abrigo do edital abrissem para que de um dia para o outro exterminassem o que lá existe, essas pessoas estão enganadas, porque nós daremos todas as nossas gotas de sangue e de suor para as defender. Os caçadores e proprietários, cerca de 3.000, que viram os seus terrenos anexados, batem palmas ao Tribunal Constitucional e até finais de setembro querem ver desaparecer as tabuletas que indicam zona de caça associativa. Mas como isto pode haver um desencontro de teimosias, e nós, no dia 28 de setembro, vamos fazer uma manifestação no centro do país, onde eu já disse, podemos escolher a cidade de Torres Vedras, para que todos os agricultores em força façamos sentir ao Governo que temos a ser prejudicados e que têm que tomar medidas. E uma ordem do Tribunal Constitucional, minha senhora, é para se cumprir. O Governo quer que até outubro, até à abertura da caça ao coelho, esta solução esteja resolvida. Nós estamos apostados em tirar todos aqueles que não querem que os seus terrenos estejam incluídos nas zonas de caça. Todos, mas todos. Todos. Não queremos ninguém contra a sua vontade. Mas muito insatisfeitos, os 100.000 caçadores associativos resolveram questionar a filosofia do Tribunal Constitucional. A CAP, Confederação dos Agricultores, dá o seu apoio. Da mesma forma como o agricultor pode ter o direito de não fazer parte de uma zona associativa, também ele próprio deve ser esclarecido e deve ser-lhe permitido o direito de recusar que alguém invada a sua propriedade só porque é caçador. Se ele é o dono da propriedade, faz dela o que entender. Pois isso é uma coisa que todos nós, quem é que é o indivíduo que não concorda? Nós queríamos acabar com o terreno livre, mas não desta maneira. Penso que vai ser mais rápido que aquilo que essas pessoas pensavam. Se os ódios entre caçadores se manifestam grandes agora que começa a caça às poucas rolas, quando em outubro começar o tiro ao coelho, então sim, vai ser uma verdadeira guerra. À caça de quem não cumpre a lei foi esta noite a Guarda Florestal. A ação foi feita no Rio Tejo. Tudo porque anda ali quem atira aos patos e a outras aves. Faltam poucas horas para a abertura da caça, mas ainda assim há quem antecipe os tiros e arrisque durante a noite abater ilegalmente patos na lesíria de Vila Franca. Nesta zona, nesta área aqui da lesíria do Tejo, e por causa dos patos e por causa da passagem dos patos, que à noite é que vão para a comida, é normal que haja muitas pessoas que aproveitem o dia anterior ou a noite anterior para fazer a caça ilegal do pato, sim, é bastante normal. A Guarda Florestal tem tido meios eficazes para combater esta caça ilegal? Tem tido resultados também? Temos meios em termos de viaturas, temos em termos de defesa, meios de defesa também. Não temos ainda possibilidade de entrar na água e no rio, porque não temos de facto ainda, não estamos apetrechados com botes capazes para poder fazer frente aos botes que nos aparecem aí. Apesar do esforço da Guarda Florestal, há quem na escuridão da noite e na imensidão da lesíria fura as malhas da fiscalização. Houve um bote que trazia 4 transgressores, mesmo à nossa frente deram 9 tiros, abateram patos, que a gente viu hoje até cair na água, levaram, conversando, passaram à nossa frente, ouvíamos até as conversas. Ficamos impotentes porque o bote não chegou a tempo. Menos sorte teve este caçador, que foi detido e terá agora de responder em tribunal. Burlas sucessivas têm sido feitas por uma imobiliária. Recebem 35 contos para mostrar casas que não existem ou nunca estiveram para alugar. As queixas já se acumulam na defesa do consumidor e uma equipa do 24 Horas foi ver como é este conto do vigário. É realmente casos bastante esperantes, pessoas com dificuldades económicas que entram em contacto com esta empresa no sentido de arranjarem uma habitação barata. Os anúncios que são publicados por esta empresa são anúncios onde vêm mencionadas rendas muito baratas e são pessoas, portanto, não vivem propriamente com um grande desafogo financeiro.
Os anúncios são da imobiliária Real Pousada. Vêm todos os dias nos jornais. São uma pechincha. Alugam, por exemplo, 3 assoalhadas no centro de Cascais por 38 mil escudos. Quisemos saber como tal era possível. Ligámos para o telefone mencionado, mas mais informações só na rua Pinheiro Chagas, 101, segundo direito, em Lisboa. À entrada não vimos neons nem placares a identificar a imobiliária. E a porta é aberta com muitas precauções. Sim, faz favor de entrar. Para nos alugarem uma casa, pedem 35 contos. É o pagamento pela prestação dos serviços da imobiliária. Até aí tudo bem, é legal, só que sabemos de antemão que as casas anunciadas pela Real Pousada não existem ou nunca estiveram para alugar por uma agência. E perante as nossas dúvidas, as respostas mostraram-se muito contraditórias. Isso é para quê? Portanto, para visitar a casa que quiser, essa casa do Estoril ou as casas que quiser ver, não paga mais nada por isso e é controlada como turista da empresa. Mas isso para os serviços. Se não ficarmos com nenhuma casa, depois volta. O que é isto? 20%? Desculpa lá. Já podes ver o reembolso. Nós sabemos, portanto, não damos a totalidade do dinheiro ao fim de 20 meses. Afinal não dá os 35 Não, eu disse que faziam um reembolso do valor dos 35. Não pagámos os 35 contos exigidos para ver a casa, mas houve quem o tivesse feito. A Rita Esteves pagou adiantado e foi mal servida. Então disseram, não tem problemas, vamos dar-lhe este papel com o número do telefone da casa para alugar. A senhora dirige-se à Algés Central, ali mais ou menos ao pé da Caixa Geral de Depósitos, telefona para este número e vai vir a casa. Assim foi. Telefonei para a senhora muito aflita, disse que já era a 50ª vez que lhe estavam a ligar para casa, porque realmente tinha alugado aquele apartamento, mas tinha sido a título particular. Legal, como é que se chama esta empresa? Esta empresa chama-se Real Pousada. Portanto, não, existe. Está tudo legal. Eu sei que há agências piratas. Mas afinal a Real Pousada também é pirata. Não existe legalmente. Não consta nos ficheiros do Registro de Pessoas Coletivas e também não consta na Conservatória do Registro Comercial de Lisboa. E para funcionar esta pseudo-empresa devia estar inscrita no Conselho de Mercados de Obras Públicas e Privadas. Devia, mas não está. Já tenho ido lá várias vezes para reaver o dinheiro. Dizem-me que portanto, a gerência não se encontra. Já tenho telefonado, desligou o meu telefone. A forma como receberam a reportagem do 24 Horas não foi muito melhor. Boa tarde. A Rita e dezenas de pessoas aliciadas por estes anúncios baratos já fizeram reclamações, uns à Polícia Judiciária, outros à DECO. A PJ já tem processos deste ano e de 1995. Os do ano passado já foram encaminhados para o DIAP, Departamento de Investigação e Ação Penal, para a acusação. A DECO tentou reaver o dinheiro destas pessoas que se sentem lesadas, mas não conseguiu. Temos aconselhado as pessoas a fazer queixa-crime no tribunal competente, porque é um caso de burla. O melhor é mesmo ter 7 olhos quando vê um anúncio e assina um contrato para não cair no conto do vigário. Em paradeiro incerto anda o comandante da GNR de Alcobaça. Ausente do seu posto desde o dia 5, o primeiro-sargento António Ramos é já dado como desertor. Um facto intrigante para quem o conhecia. Um homem de bem, é o que se sabe do sargento Ramos. Em Alcobaça, onde desfiava o posto há 2 anos, ninguém lhe aponta nada. O seu comandante não lhe conhece antecedentes disciplinares. Não tinha nada que fosse reprovável ou que tivesse acusações pendentes contra ele e, portanto, no seio da instituição nós não conseguimos ver que haja alguma razão que tenha levado a esta atitude. Em Valdemelhaços, onde morava com a mulher e 2 filhos, o sargento Ramos era também tido como boa pessoa. São pessoas educadas, pessoas que respeitam, que dão-se muitíssimo bem com qualquer pessoa aqui. O sargento António Ramos desapareceu com as 2 pistolas que tinha e não deu mais sinais. A sua mulher não tem ido trabalhar, mas mantém-se em contacto com a GNR. Foi a mulher do sargento Ramos quem alertou a GNR para os levantamentos multibanco feitos depois do desaparecimento do marido. Considerado desertor, o sargento Ramos é agora procurado pela Polícia Judiciária Militar. Pelo menos insólito foi o que esta tarde aconteceu aos bombeiros da Figueira da Foz. Pediram a interrupção da linha férrea do Oeste para combater um fogo. A CP concordou, mas pouco tempo depois, uma automotora atravessou a linha e esmagou-lhes uma viatura.
Eram 18h30 quando uma tripulação dos bombeiros municipais da Figueira da Foz viu um comboio desfazer totalmente o seu jipe. Os bombeiros combatiam o fogo florestal no quilómetro 144, ao longo da linha férrea do Lourissal. A linha estava interrompida. Pedi eu à inspeção de Coimbra para que a linha fosse interrompida e depois fosse só reativada quando eu lhes comunicasse. Não houve qualquer acidente pessoal neste acidente. Então o jipe estava em cima da linha... E ao longo da linha a apagar um fogo que estava a desenvolver-se nos lados da linha férrea. Surpresos, os bombeiros viram a vida escapar-se por um fio e o jipe destruir-se. O jipe ficou totalmente destruído. E quanto é que avalia o prejuízo? E 5.000 contos. O comandante dos municipais da Figueira da Foz sabe que o maquinista tinha ordens diferentes daquelas que solicitara ao inspetor Ramos, da direção da CP em Coimbra. O maquinista disse que recebeu ordens na estação do Lourissal para, a partir do quilómetro 147, não sei o quê, que fosse devagar à vista, até lá que fosse à vontade. Isso contrariava o pedido que tinha feito à direção de Coimbra, da CP? Com certeza. Fez esse pedido por escrito? Não, foi por telefone. Não teme que amanhã venha a ser a sua palavra contra a dele em relação à quilometragem? Com certeza, mas eu não posso fazer mais nada, não é? Por parte da CP, a RTP até ao momento não conseguiu qualquer reação. Manifestações de pesar acompanharam hoje o cortejo fúnebre do Marechal Spínola. O funeral saiu da Basílica da Estrela para o cemitério do Alto de São João, com escolta militar. Na Basílica da Estrela, centenas de pessoas estiveram presentes na derradeira homenagem ao Marechal António de Spínola. Maria José Rita, em representação de Jorge Sampaio, ainda convalescente, Almeida Santos, Presidente da Assembleia da República, e o Ministro da Presidência e da Defesa, António Vitorino, foram alguns dos altos dignatários do Estado que assistiram à missa de corpo presente. Na cerimónia estavam também o Presidente da Guiné-Bissau, Nino Vieira, os ex-presidentes portugueses Ramalhianes e Mário Soares, bem como os chefes dos 3 ramos das Forças Armadas, entre muitas outras individualidades. O cortejo fúnebre seguiu depois para o cemitério do Alto de São João, com todas as honras militares. Muitos ex-comandos africanos da Guiné-Bissau acompanharam este cortejo, que foi enquadrado por uma escolta da PSP e da Polícia do Exército. No cemitério, depois das exéquias, celebradas pelo padre Vítor Melícias, António de Spínola foi sepultado numa campa rasa de um talhão da Liga dos Combatentes. Ao mesmo tempo, caças da Força Aérea sobrevoavam o local e do Tejo, a corveta António Endes disparava as 17 salvas de ordenança, no último adeus ao Marechal. A inflação subiu no mês passado, segundo o Banco de Portugal. Este é o sinal mais preocupante para a evolução da economia portuguesa. No seu relatório mensal de conjuntura, o Banco Central diz que a subida do índice de preços ao consumidor se fica a dever ao aumento dos bens alimentares, principalmente da carne. Pelo contrário, o Banco de Portugal refere que a indústria transformadora registrou uma subida no volume de negócios. Também o setor da construção e as exportações, segundo o mesmo relatório, estão a evoluir positivamente. A ganhar contornos cada vez mais perigosos está a situação em Chipre. Hoje, um manifestante grego foi abatido sem dó nem piedade. Tinha ido ao funeral de um outro manifestante e depois quis retirar uma bandeira turca do lado de lá da ilha dividida. Milhares de pessoas no funeral do cipriota grego, morto durante os confrontos de domingo. De acordo com testemunhos, terá caído e, ainda preso no arame farpado, terá sido espancado por cipriotas turcos. Depois do funeral, os manifestantes dirigiram-se para a linha divisória das duas comunidades. O objetivo era colocar uma coroa de flores no local em homenagem à vítima. Mas, apesar dos apelos à calma, os ânimos exaltaram-se. No meio dos confrontos, um dos manifestantes escapou à vigilância dos capacetes azuis e conseguiu passar para o outro lado. Tentou tirar a bandeira turca do mastro. Um gesto que a polícia turca não perdoou. Um tiro, a morte. No tiroteio ficaram ainda feridos 2 soldados das Nações Unidas e 3 manifestantes cipriotas gregos. Um porta-voz das Nações Unidas criticou a ação da polícia turca, considerou-a exagerada perante um civil desarmado.
A ilha de Chipre foi invadida pela Turquia em 74, data em que ficou dividida entre duas comunidades. A ocupação acabou por ser um fato consumado, apesar de não ser reconhecida internacionalmente. Seguiram-se 22 anos de conversas e duas comunidades de costas viradas e alta tensão em Chipre. Mas a questão não fica confinada à ilha. O confronto envolve diretamente a Grécia e a Turquia, pátrias-mãe das duas comunidades cipriotas, dois países que fazem parte da NATO. Daí que europeus e norte-americanos se preocupem com a situação explosiva numa zona geográfica muito delicada. Os apelos à calma multiplicam-se e o Conselho de Segurança das Nações Unidas já disse que não quer manifestações na zona tampão. Admite a hipótese de enviar reforços. Mas os capacetes azuis têm que vigiar 180 km sem meios para impedir motins. Na Chechênia, a paz está agora nas mãos do general Lebed. Entretanto, em Grozny, ambas as partes começaram a discutir a aplicação do cessar-fogo. Hoje trocaram-se já prisioneiros e houve mesmo feridos que puderam deixar a cidade. Uma guerra que dura há mais de 1 ano e meio, que já causou milhares de vítimas, não pode acabar de repente. Na Chechênia é a população civil que, apesar do cessar-fogo estar em vigor, continua a ser a maior vítima do conflito. Este homem diz que a sua casa foi bombardeada por russos na manhã de quarta-feira. Foram 3 bombas, afirma. Agora estamos a retirar o que se salvou. Outros houve que não conseguiram pôr-se a salvo desta guerra, que já matou milhares, como esta criança, gravemente ferida pelos bombardeamentos russos. Entretanto, a Cruz Vermelha fez um apelo aos beligerantes para deixarem os civis e os feridos sair da cidade. Uma grande parte deles tenta agora fugir de Grozny, mas é impedida pelas tropas russas nos postos de controle. As conversações de paz já começaram. E agora, todos, como este soldado, anseiam a chegada do general Lebed, o homem com carta branca de Moscovo, para negociar a paz definitiva. Feira com tradição secular e passagem obrigatória é de São Mateus, em Viseu. As honras de abertura estiveram a cargo de Jorge Coelho. 604 anos, a Feira Franca de Viseu é sem dúvida uma das mais antigas do país e também uma das mais tradicionais e concorridas. Inaugurada com a presença do Ministro Adjunto, Jorge Coelho, a feira deve registrar nas próximas 5 semanas e meia mais de 1 milhão de visitantes à procura de diversão, entretenimento, convívio com muita gente que apenas se encontra neste espaço e nesta época. Este ano a principal novidade da feira é formal, tem a ver com a organização que passou da Câmara Municipal de Viseu para uma sociedade, a Expovis, em que a autarquia é parceira da Associação Industrial. A alteração mais significativa tem a ver com as datas de abertura e encerramento. Longe vão os anos em que a feira abria em setembro e terminava em outubro do ano passado e, face aos bons resultados atingidos, mantém-se a antecipação da abertura em cerca de 1 semana, alicerçada em vários motivos. Uma alteração de calendário bem aceite pela generalidade dos visitantes. Uma alteração que agrada também aos cerca de 350 expositores presentes nesta feira, que vai ter os seus momentos altos nos dias de espetáculo, com nomes como os General Di, Kim Barreiros, Carlos do Carmo, Marco Paulo e Irã Costa, para referir apenas alguns. Em tempo de férias, a pesca é um dos hobbies favoritos, que o diga um grupo de turistas belgas que se lançaram às águas algarvias e pescaram um espadim. Até aqui, tudo normal. O pormenor está no peso. É que o animal contava com 325 quilos. É um dos maiores espadins até hoje pescado ao largo da costa portuguesa. Pesa 325 quilos e andava a cerca de 25 milhas de Vila Moura quando foi apanhado. Inicialmente eram 2 peixes. A princípio nós pensámos que eram pequenos, porque um deles mordeu um dos anzóis, mas acabou por ir embora. De repente o outro mordeu o anzol e aproximou-se do barco, a cerca de 3 metros. Aí tivemos que virar rapidamente para evitar que ele abalroasse o barco. E como é da praxe, nestas lides da pesca desportiva, o pescador acabou por ir ao banho. Quanto ao espadim gigante, vai ser oferecido a um lar da terceira idade. Vamos ficar por aqui neste 24 horas. A equipa do jornal deseja-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.